fui olhar o Jorge Wilstermann e um amigo nosso do projeto foi olhar o Arsenal, e aí a gente tem uma informação, né, básica, uma arte básica de introdutória para listar aí da participação, de qual foi a melhor campanha, enfim, e aí eu deixo os vídeos rodando, Gustavão, para o amigo poder comentar se realmente é basicamente o que a gente enxergou, né? E aí, até de forma introdutória, eu vi que a altitude faz com que o jogo fique um pouco mais descompactado, que fica em dois blocos, né? Um bloco mais ataca, um bloco mais defende. E aí, o que eles fazem? Quando o adversário pressiona, eles usam da bola longa, né? Para buscar principalmente o seu extremo veloz, que é o Serginho brasileiro. E aí eu meio que vou dar uma pincelada na explicação e eu queria ver a sua opinião sobre isso, né? Eu percebi que eles fazem uma saída de 3 com o lateral oposto toda a vida fechando, né? Eles fazem os 4, só que o que tá com bola progride e o outro fecha. E aí a busca pela bola longa, o ataque nas costas da linha. Escutei até um áudio de um amigo analista que, tipo, o Serginho bate escanteio e corre para a área. Eles buscam muito o Serginho. É por aí, Josa? É por aí mesmo. É o grande jogador do Eastman, né? Um jogador que eles foram buscar lá no interior de Minas Gerais. É um clube que tem esse recrutamento, um recrutamento muito interessante, encontra jogadores baratos, né? Espalhados pela América Latina. Encontrou, inclusive, o Pirulito, né? Aquele zagueiro brasileiro, né? Que agora se aposentou e que, inclusive, jogou muito bem lá no Eastman também, né? Esqueci o nome dele agora, tô lembrando. Alex Silva? Né? O Alex Silva, né? O Pirulito, né? Jogou também no Eastman e foi bem no Eastman também. Então, o Serginho, eles buscam muito o Serginho. E isso que você falou é realmente verdade, né? Ele atua como extremo, mas ele também sabe compor ali como meio campista. Às vezes ele entra ali pelo centro do campo, por dentro, para fazer uma trama, para buscar o arremate. É bem isso mesmo. Aqui é sem bola. A gente viu que fica descompacto, mas ao mesmo tempo o que eles procuram é pressionar o portador da bola. O máximo possível. Fica até um pouquinho desordenado, a gente que é mais acostumado a ver as linhas, as zonas, mas na fase defensiva... É uma equipe que tenta dar uma mínima estrutura. Atualmente, jogou o último jogo no 4-2-3-1, mas atua às vezes com 3 zagueiros. Não sei se eu estou certo, né? E aí eles tentam pressionar o homem que tem bola. Sim, a pressão é bastante forte ali. Ou seja, a gente está falando, portanto, de uma marcação, uma equipe que quando defende, ela defende de forma ativa, ela não se defende de forma passiva, que é olhar, né? Ficar olhando o outro adversário tramar ali para ver se perde a bola, para ver se surge uma oportunidade. Não, ele tenta fazer essa marcação ativa, pressionando o tempo inteiro o portador da bola, é verdade. Agora a gente vai para um outro ponto de destaque, que é o artilheiro, Humberto Osório, colombiano, centroavante. Aquilo que eu pude ver dele é que ele se aproveita da mobilidade dos outros jogadores, como o caso do Serginho, como você bem falou, ataca muito para o meio. E é um cara que é finalizador de jogadas. Ele não domina, não dribla muito. Chegou, ele finaliza de primeira. O que você pode falar desse jogador? É de fato, além do Serginho, o principal destaque? O Serginho é o principal destaque, ele é um destaque, mas é um jogador que sabe fazer gols, um jogador que é bom no jogo aéreo, um jogador que sabe fazer o pivô, é um jogador também interessante sim. Mas realmente o Serginho destoa. O Serginho é muito jogador para esse time. Inclusive, há um Serginho dependência, de certa forma, do Eastman em relação a esse jogador brasileiro. Ou seja, quando isso acontece, né, se a equipe adversária conseguir marcar muito bem o Serginho, ele tira muito desse jogo da equipe do Eastman, né? Mas aí sim, o centroavante ele consegue fazer um trabalho interessante sim, mas ele não tem, ele, por exemplo, pode ser substituído, por exemplo, ele pode ter substituto, porque a forma como joga, na verdade, favorece o jogo do centroavante. Por exemplo, então se ele sai da equipe, um outro pode fazer algo parecido. O Serginho não tem um substituto para ele. Se eu for fazer uma analogia aqui, pelo que eu vi, antes de nós partirmos para o Arsenal, Rodrigão, fica à vontade se quiser fazer algum comentário, tá? Nessa parte mais tática, o programa é seu, meu amigo. Para o torcedor do Ceará, Josa, eu vou fazer uma analogia do Serginho, que o amigo que faz parte do projeto também, o Landim, me falou. É como se ele fosse o Lima do Ceará. O que é o Lima do Ceará? É um cara que atua pelo lado do campo, mas ele tem basicamente uma função de armador. Ele cai muito para dentro do campo para auxiliar esses processos de construção. Então, pelo que eu vi, até do posicionamento do campo, eu vi um mapinha de ações, né? Eu não cheguei a passar para o Gustavo poder rodar, mas era tipo quase 3 vezes mais ataques pelo corredor do Serginho. É o cara que, além de ser o extremo para essa situação de bola longa, é o cara que constrói as jogadas quando ele cai por dentro. E aí, uma alternativa que eu, enquanto analista,
penso que faz sentido para jogar contra o Jorge Wilstermann. Ou você sobe muito bem a linha, impedindo que eles façam essa bola longa, ou você baixa e deixa eles construírem, que eles têm uma certa dificuldade, pelo menos foi o que eu vi, e rouba a bola para contra-atacar. Se você fizer uma meia pressão ali em bloco mais alto, é capaz de você ficar um pouquinho descompactado e gerar muito espaço entre as linhas. Então, essa é uma percepção do Diego. O que é que eu acredito que deva fazer? O Ceará já marcou muito bem em bloco alto num jogo mais recente contra o CSA, não deixava o CSA sair, e o Ceará também tem a capacidade de marcar bem baixo, como já ganhou alguns clássicos ano passado do próprio time do Rogério Ceni, porque ele tem essa capacidade de ou marcar muito alto ou marcar muito baixo. Então, aparentemente, é um adversário que o Ceará, pela forma que joga, tem condições de se aproveitar dessa maneira que o Jorge joga. E, tipo, dá para fazer um encaixe de marcação ali pelo lado direito, uma recomposição do extremo, Fernando Sobral e Gabriel Dias para fecharem ali no Serginho, que é o ponto forte, como o amigo bem confirmou. Dá um encaixe ali, né? Realmente dá um encaixe ali pelo setor. O Serginho perde bastante ali a consistência no seu jogo. Essa questão que você está falando da marcação do Ceará no bloco alto, o bloco médio também acho que marca de forma interessante, o bloco baixo também. Essa é uma grande vantagem do Ceará, né? Porque essas etapas de marcação, né, tanto no bloco alto, bloco médio, baixo, isso não é qualquer equipe que consegue fazer isso muito bem, né? Existe uma verdade, né, que é mais difícil você construir uma equipe ofensiva para trabalhar o jogo ofensivo, o jogo mais propositivo. Isso é uma verdade, é fato. Agora, uma outra verdade é que também não é fácil montar equipes para ser defensiva, né? Isso requer também um grande trabalho do treinador, um grande trabalho de análise, de estudo, né? E de conhecimento, né? Então a gente vê isso hoje no Ceará, uma equipe que sabe marcar muito bem. Quando ela se propõe a ser uma equipe, por exemplo, reativa, ela sabe trabalhar com esse tipo de jogo. Quando ela vai marcar um pouco mais alto, também sabe fazer esse tipo de coisa. Porque a marcação, né, como etapa do jogo do Ceará, é uma etapa muito interessante, muito consistente, é uma das grandes forças do Vozão. E nesse caso, né, a gente precisa sempre saudar o trabalho do técnico do Ceará, né? Rodrigão, algum comentário sobre o nosso primeiro adversário, Roger Wilstermann? Esse Serginho não é o que passou aqui, né? Eu não sou muito bom de memorizar o jogador. Aquele Serginho tá no Japão. Ele estava jogando no time que o Jael estava. Esse Serginho aí já tá lá um tempinho já. Então, Guto Ferreira aí já sabe mais ou menos que vai ter que se preocupar com o Jorge Wilstermann. Alguns jogadores do Ceará, né? Acho que até alguém já brincou aqui no chat, que são muito rápidos, né? Então vai ser até meio curioso ver Fernando Sobral jogando na altitude, Charles, esses jogadores mais rápidos. Estou muito curioso para ver como é que esse pessoal vai se comportar. A galera mandou aqui, a altitude não vai fazer diferença nenhuma para o Sobral, né? O Sobral que é um cara que parece ter uns 2, 3 pulmões ali facilmente, um cara que de muita raça, muita entrega realmente. Fisiologicamente ele é muito acima da média, né? E é isso, é traçar o plano de jogo a partir da fisiologia, e pode ser que o Ceará se dê bem, porque como o amigo falou, nível técnico da equipe boliviana é inferior, o que pode complicar essa questão da altitude, né? Agora a gente pede para você curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para todo mundo e deixar a tua opinião aí, se você concorda, se você não concorda, e principalmente, né, dar sugestões para a gente trabalhar aqui no TatiCast, beleza?